Jesus e Simone de Beauvoir se encontram em um jardim sereno. O sol lança uma luz dourada sobre as folhas e o vento sussurra suavemente. Ela observa Jesus com um olhar inquisitivo, curiosa para compreender suas palavras. Sempre me perguntei por que, em quase todas as religiões, a mulher foi colocada em uma posição de inferioridade. Tua mensagem trouxe amor e justiça, mas mesmo assim, por séculos, o mundo cristão tratou as mulheres como subordinadas. Como explicas isso? O que os homens fizeram com minhas palavras nem sempre reflete a verdade que ensinei. Quando falei de amor, falei para todos. Quando estendi minha mão, foi para homens e mulheres igualmente. Mas os corações dos homens muitas vezes resistem à verdade e moldam-na conforme seus próprios interesses. Simone de Beauvoir. Então, não foi tua mensagem que gerou essa desigualdade, mas sim a interpretação dela. Desde o início, ensinei que todos têm valor diante de Deus. Falei com mulheres quando outros não falavam. Defendi-as quando eram acusadas injustamente. Fui ao encontro da samaritana no poço. Acolhi Maria Madalena. Elogiei a fé de tantas que foram esquecidas pela sociedade. Mas os corações endurecidos sempre encontram maneiras de distorcer a verdade. Simone de Beauvoir. Então por que não deixaste isso ainda mais claro? Por que não gritaste contra essas injustiças? Porque a verdadeira transformação não vem da imposição, mas da compreensão. O poder de mudar o mundo não está apenas nas palavras que proclamo, mas no despertar das consciências. E as mulheres sempre tiveram essa força dentro delas. Simone cruza os braços refletindo sobre essas palavras. Ela sempre defendeu a liberdade feminina e a luta contra qualquer sistema que a aprisionasse. Ainda assim, a história mostrou que a maioria dos líderes religiosos perpetuaram essa opressão. Será que a liberdade da mulher viria apenas por meio da religião ou deve vir pela revolução? Jesus. A verdadeira liberdade não é concedida por sistemas, mas conquistada por cada um. Nenhuma revolução por si só muda corações, mas um coração desperto pode mudar tudo ao seu redor. Ela observa Jesus atentamente. Não é a resposta de um dogmático, mas de alguém que realmente acredita na transformação individual como ponto de partida para qualquer mudança social. Simone e Jesus continuam caminhando pelo jardim. Ela reflete sobre suas palavras, mas ainda há algo que a inquieta. Com um olhar firme, ela volta a questioná-lo. Se todos têm valor diante de Deus, como dizes, por que tantos acreditam que a mulher nasceu para servir ao homem, que ela deve ser submissa e recatada, enquanto o homem tem liberdade? Os homens criaram essas regras, não Deus. Quando Deus criou o ser humano, criou ambos à sua imagem, mas a sociedade, geração após geração, impôs sobre a mulher um fardo que nunca deveria carregar. O poder não deveria estar nas mãos de um gênero apenas, mas na verdade e no amor. Mas mesmo hoje, muitos justificam essa submissão feminina com base na religião. Alegam que é a ordem natural das coisas. Eu vim para libertar, não para aprisionar. O verdadeiro amor não subjuga, mas eleva. Quem ama de verdade não deseja dominar, mas caminhar lado a lado. E ainda assim, tantas mulheres aceitaram essas correntes. Muitas até acreditam que foram feitas para isso. Como libertá-las, então? Jesus. A liberdade começa no pensamento. Quando uma mulher se vê como filha de Deus, com igual dignidade, nenhuma corrente pode segurá-la, mas cada um desperta no seu tempo. Tu mesma foste uma voz que chamou muitas a despertar. Sim, mas não sem resistência. O mundo rejeita mulheres que ousam desafiar essas estruturas. O mundo rejeita toda a verdade que ameaça seu poder. O mesmo fizeram comigo. Mas a verdade não pode ser apagada. Ela cresce como uma semente no coração humano, até que um dia floresce. Ela se mantém em silêncio por um momento. Havia nela uma constante luta contra as amarras impostas às mulheres, mas também uma inquietação sobre como conduzir essa mudança. Simone de Beauvoir. Eu defendi que não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas muitas são moldadas por esse sistema desde o nascimento. Como romper isso? A mudança começa com aquelas que ousam ver além. Quando uma mulher escolhe se erguer, ela se torna luz para outras. A libertação não vem de um decreto externo, mas de um despertar interno. Simone olha para Jesus intrigada. Ele não é impostas, mas convida a reflexão. Isso fascina da parte 3. A conversa continua enquanto Simone e Jesus caminham por um campo aberto.
O vento suave balança a grama e o céu, tingido de tons dourados pelo pôr do sol, parece refletir a profundidade do diálogo. Se a mudança começa no despertar interno, como explicar que tantas mulheres ainda não enxergam isso? Algumas até rejeitam a própria liberdade. A liberdade pode ser assustadora. Muitas foram ensinadas a depender de estruturas que as limitam, mas que ao mesmo tempo lhes dão um senso de segurança. Romper essas amarras significa encarar o desconhecido. Exatamente. Quando escrevi O Segundo Sexo, quis mostrar que a opressão feminina não era natural, mas uma construção histórica. Ainda assim, mesmo com o conhecimento, muitas continuam aceitando sua condição. A escravidão da mente é mais difícil de romper do que a escravidão do corpo, mas cada voz que se ergue contra essa injustiça é como uma tocha acesa, e a luz, uma vez vista, não pode ser ignorada para sempre. Mas, Jesus, tu falas de amor e esperança, enquanto eu sempre vi a luta como essencial para a mudança. Não seria o conflito necessário para a libertação? A transformação pode vir pela luta, mas o verdadeiro propósito da luta não deve ser a destruição, e sim a construção. Lutar para que a justiça prevaleça é necessário, mas se a luta for guiada pelo ódio, ela apenas troca um jugo por outro. Então, para mudar o mundo basta amar? Isso não parece ingênuo? Jesus, o amor não é passivo, o amor exige coragem. Amar significa desafiar o que oprime, mas sem se tornar igual ao opressor. Significa defender os marginalizados sem alimentar a mesma crueldade que os excluiu. Eu entendo, mas como manter esse equilíbrio? Como lutar sem se tornar aquilo que combatemos? Olha para dentro de ti, Simone. O que te move? Se for o desejo de vingança, ele te consumirá. Mas se for o desejo genuíno de libertar, então estarás no caminho certo. Simone permanece em silêncio por um momento. Ela sente o peso da verdade nas palavras de Jesus. Talvez houvesse um caminho entre a fúria e a resignação, um caminho que exigia força, mas também compaixão. O vento sopra suavemente enquanto Simone e Jesus continuam sua conversa, caminhando por uma trilha iluminada apenas pelo luar. Jesus, muitas vezes as mulheres são ensinadas a se sacrificar em nome do amor, da família, da religião, mas isso não as aprisiona? O amor verdadeiro não deve ser uma prisão, mas uma libertação. O sacrifício que oprime não vem de Deus, mas das imposições humanas. O amor não exige anulação, e sim plenitude. No entanto, por séculos, a religião foi usada para justificar a submissão das mulheres. Os homens criaram regras em meu nome que jamais preguei. Eu me sentei com Maria Madalena, com Marta, com tantas mulheres, e nunca as coloquei abaixo dos homens. Dei-lhes voz e espaço. Mas os corações humanos nem sempre estão prontos para a verdade. Então, a mudança depende da consciência coletiva? Sim. E cada pessoa que desperta para a verdade ajuda a iluminar o caminho para as outras. A libertação das mulheres não é um favor, mas um direito que sempre lhes pertenceu. A história pode ser transformada, mas somente quando aqueles que sofrem escolhem lutar. E quando aqueles que enxergam a injustiça escolhem não se calar. O silêncio paira entre eles, não como um fim, mas como uma compreensão profunda. Simone olha para o horizonte, onde o primeiro brilho do sol anuncia um novo dia. A luta continua, mas agora suas palavras ecoam na eternidade.